Você sabe o que é a moagem? Não? Bom, são um conjunto de operações dentro de uma indústria ou não que transformam uma matéria-prima em um produto para alguma finalidade. Um desses processos é a moagem. Acompanha no vídeo que a gente vai falar sobre ela. Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o porquê que ela é tão importante assim. Mas primeiro a gente tem que entender o conceito de moagem. O que é a moagem? Consiste em diminuir o tamanho de uma partícula, trazendo alguns benefícios, como por exemplo, aumentar a área de contato e até mesmo facilitar o transporte dessa molécula, dessa partícula, desse material que a gente está analisando e utilizando. Um exemplo prático que a gente tem disso é na indústria farmacêutica, que sem moer algum dos componentes utilizados para fazer o remédio, essa reação nem sequer ia acontecer. Bom, como que a gente consegue separar essas partículas? Bom, a gente vai continuar utilizando uma técnica chamada de granulometria, que ela possui diversos tipos de habilidades e equipamentos que permitem que a gente separe uma partícula para a gente poder identificar ela da melhor forma possível. Como, por exemplo, uma que a gente conhece no nosso dia a dia, que é o peneiramento, que é separar ela através de peneiras com tamanhos diferentes. Não está convencido ainda? Bom, a gente tem um exemplo mais antigo ainda do que as peneiras. Nas grandes produções de cafés e nos engenhos de cana-de-açúcar, nos engenhos de cana-de-açúcar, os animais eram utilizados para moer e extrair o caldo da cana para fazer o açúcar. E nas produções de café, nós tínhamos a primeira e grande automação, o início das automações da moagem, que eram os grandes moinhos. Bom, como a gente pode ver, a moagem nada mais é do que um processo que transforma materiais sólidos em partículas menores, fragmentadas. Mas como que ela faz isso? É simples, na verdade. Ela aplica forças mecânicas distribuídas em diversas partes e que variam conforme o processo que foi aplicado. Aqui a gente vai falar basicamente dos principais processos que são corriqueiramente aplicados nesse processo. Bom, o primeiro processo normalmente é a compressão, onde os materiais são jogados em normalmente moinhos de rolo, que esmagam esses materiais e transformam eles em partículas um pouco menores. Já a segunda parte normalmente ocorre em moinhos de martelos ou de bolas, que é a aplicação de impacto, onde essas partículas formadas na primeira etapa são jogadas em alta velocidade em uma superfície. Já a terceira e última etapa é a etapa de atrito, que ocorre normalmente nos moinhos que são intuitivamente chamados de moinhos de atrito, onde essas partículas formadas são jogadas e entram em contato com outras superfícies abrasivas e acabam colidindo várias vezes e formando partículas ultrafinas. Bom, agora que você já conhece mais sobre a moagem, vamos ver sobre os principais tipos de moinhos utilizados em operações unitárias. Temos os moinhos de rolo, que basicamente são dois rolos que giram em direções opostas, só que em escala industrial. Também tem o moinho de martelos, né? Temos também os moinhos de bolas, que na verdade são recipientes com pequenas bolinhas, né? Pequenas esferas de metal ou de cerâmica que ficam rodando junto com o seu material lá dentro, que é um negócio muito comum de se ver em fábricas de cimento, também mineração e também de cerâmica. Temos também o moinho de atrito, que é usado muito em grãos, muito em alimentos e também na indústria farmacêutica. Moinho também de facas, que é mais ou menos o mesmo princípio de um liquidificador, só que em grande escala, né? Usado aí para borrachas, papel, o que mais? Alimentos e plásticos. Foi isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado do vídeo e aprendido um pouco sobre a moagem. É isso aí. Valeu!